Unidade temática, revisão do segundo bimestre. Conteúdo: Magalhães Barata. Habilidades: conhecer a história de Magalhães Barata e as medidas de interventoria no Pará. Bem, a videoaula de hoje nós iremos falar sobre Magalhães Barata. Peraí, tia, vamos falar de novo sobre o Magalhães Barata? Sim, nós iremos falar de novo, mas calma, vou explicar para vocês. Na verdade, a videoaula de hoje, ela é, na verdade, um ponto de partida da revisão de vocês do conteúdo do segundo bimestre. No bimestre que nós estudamos antes das férias, nós falamos bastante sobre Magalhães Barata. Inclusive, nós temos uma videoaula dele, que é a videoaula 2, eu acredito, que fala bem detalhadinho sobre quem foi Magalhães Barata e como nós vamos começar um processo de revisão, né? Com vocês, eu preciso voltar sim nesse assunto, justamente para tirar as dúvidas de vocês e acabar com qualquer dificuldade que vocês tenham encontrado durante esse processo de videoaulas à distância, né? Visto que agora nós temos a plataforma que ajuda muito nesse contato próximo com vocês, eu posso passar exercício, eu posso ver como que vocês estão saindo no exercício, tirar todas as dúvidas, enfim. Eu vou explorar um pouquinho melhor para vocês sobre cada ideia, não vou repetir cada detalhe, porque já tem a videoaula gravada, eu só vou indicar os temas principais, momentos que vocês precisam relembrar na videoaula de hoje, mas calme. Eu vou disponibilizar novamente aquela videoaula, acho que é a videoaula 2 de vocês. Vou passar uns exercícios e ver conforme vocês caminham, né, nesse processo de estudo, como que nós faremos essa revisão de vocês. Para falar de Magalhães Barata, a gente precisa lembrar todo o cenário que possibilitou o movimento republicano no Brasil e no Pará. Bem, Magalhães Barata, ele era o representante, ele praticamente substituiu o governador do estado. Ele foi indicado como interventor de Vargas, Getúlio Vargas, no caso, que era o representante nacional do movimento republicano. Bem como vocês lembram, o movimento republicano ele veio para quebrar toda a hegemonia, todo o controle de poder que os grandes senhores de terra tinham no campo político, no campo econômico e no campo social do Brasil. O movimento republicano ele tinha muito a visão dos direitos para o povo. Não só Vargas, como Magalhães Barata, aplicou diversos desses direitos para a população, como direitos trabalhistas, direitos sociais, mudanças na educação. Tudo foi possibilitado a partir desse movimento republicano, coisa que vocês vão aprofundar melhor no nono ano. Mas até então nós precisamos entender a importância e conhecer quem foi Magalhães Barata. É por isso que é muito importante vocês relembrar quais eram essas medidas. Nós vimos, por exemplo, que Magalhães Barata, ele visou também, assim como Vargas, né, muito social, os direitos sociais. Então ele congelou aluguéis, ele retirou a isenção de impostos que grandes senhores de terra tinham, de grandes empresas, né? Também acabou punindo esses grandes senhores que usavam, além deles não, detalhe, além deles não pagarem imposto para o Estado, eles usavam os impostos pagos pela população para o seu bem próprio, para campanhas políticas, para fazer coisas pessoais, enfim. E Magalhães Barata acabou descobrindo, né, e punindo cada um dessas pessoas, desses senhores empresários que acabaram usando o dinheiro público, no caso, né. Também aplicou medidas de aposentadoria, de saúde, educação principalmente, né. Vocês precisam relembrar quais foram essas medidas aplicadas dentro da educação, que existe até hoje, né, as medidas aplicadas no social de um modo geral, e quais os momentos dentro do governo de Magalhães Barata. Nós vimos
que ele teve 3 momentos, né? 3 datas diferentes. A primeira, ele foi indicado por Vargas, né, como interventor, que era uma espécie de governador, relembrando, né, que o governador, o cargo de governador, ele deixou de existir. Por quê? Porque os grandes senhores antes, né, do movimento republicano, eram eles que indicavam esses governadores que estavam muito elencados com as suas ideias, né? Então, de uma certa forma, eram eles que dominavam politicamente, economicamente, socialmente, enfim. E Vargas, a fim de terminar com essa dominação completa que esses donos de terras, esses senhores tinham, né? Ele indicou uma pessoa que tivesse um pensamento muito próximo do dele, do qual jamais poderia aplicar ou governar fora do que Vargas pensava e sem a aprovação de Vargas, né? Então, tudo que Magalhães Barata fazia, ele tinha aprovação direta de Vargas. Principalmente porque Vargas tinha um projeto, né? Aplicou diversos projetos na região. Nós vamos ver, a partir da próxima aula, quais foram esses projetos já, né? Iniciando a ideia dos projetos com vocês aplicados na Amazônia, e um dos primeiros foi aplicado por Vargas, justamente porque ele tinha um olhar muito cuidadoso e muito preocupado com a região amazônica, que nós sabemos que desde sempre acumula, né, mantém as principais riquezas naturais do Brasil, que é vista muito com os olhos grandes até hoje, né? Não só por sua diversidade ecológica, como mineral, enfim, diversidade em árvores, em fauna e entre outros que nós sabemos que tem, né? Água, enfim. Então Vargas ele já tinha um olhar muito preocupado para a região da Amazônia, aplicou, né, muitos projetos, e Magalhães Barata também tinha o dever, né, de zelar por esse território, não só como uma ideia próxima do que Vargas tinha, mas também visando o social. E nós vamos ver que também ele foi muito importante para o nosso estado em relação a isso, em relação a esses direitos sociais, né, que nós vimos, e discutiremos melhor, conforme a partir dessa videoaula de hoje, né, nós voltaremos na videoaula minuciosa sobre Magalhães Barata, faremos exercícios e algumas outras atividades complementares para reafirmar e deixar tudo bem entendido para vocês como foi esse processo de governo do Magalhães Barata, não só nessa primeira fase que ele foi indicado por Vargas, né, mas as outras duas que ele já foi eleito pela população, que nós vamos ver que depois da Constituição, né, ele sai do poder, não consegue ganhar a eleição, não consegue se reeleger, né, mas ele volta alguns anos depois, sai, termina o mandato e depois volta um outro momento em datas diferentes e tem atuações diferentes. Eu espero que tenha ficado tudo bem entendido para vocês. Logo mais nós nos encontraremos novamente, conforme eu indiquei para vocês, voltando nas videoaulas passadas, discutindo, fazendo exercício e tirando todas as dúvidas que vocês porventura tenham, tá? Qualquer coisa, estamos por aqui. Muito importante, a gente não pode deixar de falar também do Memorial de Magalhães Barata, né? Nós falamos também naquela videoaula, reforçaremos agora que o memorial ele está localizado ali no bairro de São Brás, naquela praça bem próxima à rodoviária que nós temos. O memorial está um pouco abandonado hoje, né? Eu gostaria de ter levado vocês lá no memorial para conhecer, mas que por causa dessa pandemia toda essa quebra das aulas presenciais, eu não tive a oportunidade de levá-los lá. Mas vocês conseguem encontrar informações na internet sobre ele, eu também disponibilizei na apostila de vocês, na videoaula também, né, sobre os detalhes da construção do memorial. Ele foi muito em homenagem a Magalhães Barata, justamente por ter aplicado, por ter visado muito os direitos populares, né,
Durante algum tempo, até os restos mortais do Magalhães Barata permaneceram lá no memorial, depois foi retirado, né, e levado para um cemitério. Mas ele ainda tem uma simbologia muito grande sobre esse grande governador, o grande homem que trouxe mudanças e direitos sociais, aplicou diversas medidas aqui no nosso estado que fizeram com que o estado crescesse e alcançasse um paralelo ao que acontecia no Brasil.